Isso é desumano. A doutora Priscila Caneparo faz análise perfeita e escancara as reais intenções de Benjamin Netanyahu. E por que ele procura confusão com todo o Oriente Médio? Espia. Mais cedo, a mídia israelense disse que Netanyahu e Trump estavam conversando. Trump havia feito um pedido para que Netanyahu retirasse as suas aeronaves, as aeronaves da Força de Defesa de Israel do território aéreo iraniano, e Benjamin Netanyahu havia dito que não sabia se estava disposto a fazer aquilo. O que a gente tem neste momento é uma série de notícias de violência se espraiando pelo Oriente Médio, que era uma preocupação muito grande das autoridades dos outros países. Diante desse cenário aqui, o que Israel pode fazer é mudar a guerra, primeiro de Gaza para o Irã, depois do Irã para a Síria, depois para o sul do Líbano, onde tem o Hezbollah, e assim estender um pouco esse... É possível trabalhar com esse cenário? Bom, aí vem a questão especificamente de Netanyahu, né? Eu acho que é importante fazer essa dicotomia entre relação Israel e Netanyahu. O povo israelense, conforme as últimas notícias, a gente tem observado que está muito contrária a essas ações coletivas, por assim dizer, no contexto do Oriente Médio, em relação ao que o Netanyahu tem feito. Porque o foco central é justamente a libertação dos reféns. E o que a gente tem observado de Netanyahu é basicamente propor uma guerra eterna, seja com o Irã, seja com faixa de Gaza, agora com Síria, sul do Líbano e principalmente agora, nesse momento, Cisjordânia. Por quê? Porque o Netanyahu, ele sim, tem um problema de governamentabilidade. Qual é o problema? Quando ele se vê em uma posição fragilizada dentro do seu governo, a gente observa que explode algum contexto de ataque justamente para garantir o apoio de dois setores dos seus aliados que são essenciais para a governamentabilidade do Netanyahu. Quais são eles? Os ultra-ortodoxos e os ultranacionalistas, que são favoráveis sim a esse contexto de ataque de Israel para garantir, primeiro, a posição de Netanyahu no poder e, segundo, para garantir a grande influência de Israel também. O problema que a gente vislumbra é justamente esse contexto de instabilidade. Parece que a guerra nunca vai acabar, e não digo aqui apenas uma guerra, mas a guerra da regionalidade do Oriente Médio. E aí a gente precisa se perguntar, por que isso nunca acaba? Porque a partir desse contexto de guerra, o Netanyahu consegue se manter no poder. A gente precisa lembrar que no momento que houve o ataque do Hamas, a população israelense estava muito insatisfeita com o governo de Netanyahu. Só para falar em termos mais concretos, o que estava acontecendo? O Netanyahu passou, por assim dizer, um decreto que previa justamente o controle pelo poder executivo da força máxima do poder judiciário, que era a Suprema Corte de Israel. Então, basicamente, toda e qualquer decisão que tivesse atrelada à posição de Netanyahu teria que passar pelo seu próprio aval. Então, isso é quase que um regime ditatorial. A população ficou insatisfeita, mas se voltou justamente a um novo apoio para o Netanyahu para se unir em prol de um inimigo comum, que seria o Hamas. Nesse momento, a gente observa justamente o Irã sendo o inimigo comum, mas a população se questionando justamente o seguinte: poxa, o objetivo central era a libertação dos reféns. Agora o objetivo central é justamente o quê? O ataque ao Irã. Não estou mais satisfeita. Mas quando explode esses contextos de guerra, a instabilidade governamental acaba por ser prejudicial também para a população, porque ela se vê fragilizada. Pode ocorrer novos ataques e, se não tiver um governo forte, pode reverberar, sim, na sua proteção de direitos, na sua proteção efetivamente de uma vida digna. Então, existe uma complexidade aí que faz com que um ambiente de instabilidade seja favorável justamente ao Netanyahu. Tanto é verdade que o Trump colocou, em palavras, que ele estava muito insatisfeito com a posição de Israel, porque, de fato, Israel não teria cumprido o suposto acordo. E eu questiono muito se, de fato, existe esse acordo efetivado entre as partes, porque não é possível que a gente tenha um acordo que imediatamente foi descumprido e que ambas as partes se coloquem contrárias aos termos desse acordo. Então, é uma complexidade muito grande que a gente tem que entender, principalmente a figura do Netanyahu, se ele está disposto, sim, a cessar toda e qualquer guerra no Oriente Médio.